Você está pensando em comprar um iPhone atualmente. Então, provavelmente chegou exatamente na dúvida que mais faz sentido hoje em dia. De um lado, temos o iPhone 17, o modelo base mais recente da Apple, que finalmente recebeu várias funções que antes eram exclusivas do modelo Pro. Do outro lado, temos o 16 Pro, que caiu de preço aí no mercado de usados depois do lançamento da nova geração e continua trazendo alguns recursos que muita gente só percebe que faz falta depois da compra. E eu vou te falar uma coisa. Eu acho que muita gente pode comprar o iPhone errado aí dependendo da escolha, porque pela primeira vez em muito tempo, a diferença entre um iPhone base e um iPhone Pro está menor do que nunca. Então, hoje eu quero deixar as especificações de lado por alguns minutos e focar em coisas que mais importam. E assim, quais deles realmente fazem sentido para o seu uso? Porque dependendo da sua rotina, você pode comprar um iPhone novo, mas também pode acabar se arrependendo de não ter escolhido o iPhone 16 Pro. Então, vamos conversar sobre isso. E antes de ir para o comparativo, só um recadinho. Eu abri aqui no canal um clube de membros e o que isso significa? Que você terá prioridade nas respostas aí de dúvidas sobre qual iPhone escolher. E se vocês olharem aqui nos comentários do YouTube, vocês vão ver que eu respondo praticamente todo mundo. Então lá no clube de membros vai ser ainda mais rápido as minhas respostas. E não é só isso, tá? Eu criei também um grupo exclusivo no Discord onde a gente vai poder participar de discussões e eu vou estar lá. Toda semana eu vou trazer um vídeo também de bastidores do canal, ensinar para vocês como que eu gravo, equipamentos que eu tenho. Toda semana vai ter um vídeo novo. E além disso, eu vou trazer tabelas também atualizadas aí de produtos que eu recomendo com preços que eu encontrar, tá? Com promoções e cupons de desconto. E eu também vou sortear algo todo mês. Então vai ter carregadores, fones de ouvido, enfim. Venha fazer parte, ser membro do canal e ajudar esse canal a crescer e, lógico, todo mundo ganhar junto. E bora pro comparativo. E começando pelo design, é aqui que eu já vou revelar minha opinião. Se eu colocar os dois aparelhos lado a lado na mesa e pedir para escolher apenas pelo visual, eu continuo escolhendo o iPhone 16 Pro. Existe uma coisa ali no acabamento em titânio que ainda transmite aquela sensação de produto premium. Você pega o aparelho na mão e sente que existe alguma coisa diferente ali. Não é apenas questão de aparência, é uma sensação de construção, de textura, é o peso, sabe? Aquele detalhe que você percebe todos os dias. E mesmo usando capa, ele acaba mandando um recado, porque as três câmeras chamam a atenção e te lembra toda hora que você tem um modelo Pro na mão. O 17 continua sendo bonito, e muito bonito, mas ele utiliza o alumínio. E aqui você segura os dois lado a lado, o 16 Pro ainda passa uma sensação mais refinada. Agora, sendo justo, isso não significa que o iPhone 17 seja mal construído, e muito pelo contrário. Ele herdou praticamente toda a identidade visual das gerações mais recentes. Tem um botão de ação, tem um botão de controle de câmera, tem bordas mais suaves e, sinceramente, se alguém colocar os dois aparelhos sob uma mesa de frente, muita gente não vai perceber qual é o modelo Pro. Mas existe uma área onde o iPhone 17 resolveu, assim, a maioria das reclamações da história dos modelos base, que é a tela. E aqui a Apple acertou em cheio, porque ele traz uma tela de 120 Hz, sendo o modelo base. Tem o Always On Display também, tá? Então, eu já acho que era na hora de chegar mesmo. Parece uma mudança simples, mas não é. Depois que você usa uma tela de 120 Hz durante alguns dias, tudo parece mais natural. Você abre aplicativos, navega aí pelas redes sociais, troca entre janelas, rola pelo feed das redes sociais e tudo parece mais suave, mais rápido. E sabe o mais curioso? Você só percebe a diferença quando volta para uma tela de 60 Hz. Aí parece que alguma coisa está travando, alguns lags, algo desse tipo, sabe? E as bordas ficaram menores também. O brilho aumentou e a sensação geral é de um aparelho mais moderno. Na prática, olhando apenas para a experiência de tela, o iPhone 17 finalmente parece um aparelho Pro. Isso muda completamente a forma como a gente vai enxergar esse modelo. Mas agora eu quero fazer um teste diferente. Vamos esquecer especificações, vamos falar de pessoas, porque é aqui que a escolha realmente acontece. Imagine o primeiro usuário. WhatsApp, Instagram, YouTube, app de banco, fotos, famílias, alguns vídeos, talvez um jogo de vez em quando. Se esse é o seu perfil, eu vou ser bem sincero, você dificilmente vai perceber diferença de desempenho entre eles. O iPhone 17 tem um processador mais novo, tem números melhores em benchmarks, tem algumas melhorias de eficiência,
Mas e no mundo real? Os dois são rápidos demais. Você vai abrir aplicativos instantaneamente, vai navegar nesses aplicativos sem travamentos ou lentidão, assim, tudo super de boa. E provavelmente não vai conseguir mostrar, né, apontar quais deles é o mais rápido sem olhar ali para a ficha técnica ou colocar um do lado do outro para ficar procurando detalhes. E isso é um fato. Então, se você é um usuário comum, desempenho não deveria ser um fator decisivo aqui nesses dois aparelhos. Agora vamos ali para um segundo perfil, criador de conteúdo. E aqui a conversa começa a mudar, porque não basta só gravar vídeos, precisa também trabalhar com esses vídeos, editar, transferir os arquivos para um SSD ou até mesmo para um notebook, PC ou Mac. E existe um detalhe que quase ninguém comenta aí nas lojas, né, ou em vídeos, mas que faz uma diferença gigantesca no dia a dia, que é a conexão USB tipo C. Quando você olha para os dois aparelhos, parece tudo igual ali, tudo a mesma coisa. Só que não é. O iPhone 16 Pro possui velocidades superiores para transferência de arquivos, e isso muda completamente a experiência para quem trabalha com vídeos. Vou te dar aí um exemplo real. Imagine que você gravou um vídeo inteiro, ou uma viagem, ou um vídeo longo para o YouTube. Você chega em casa com a memória do smartphone lotada, conecta um SSD externo e precisa transferir tudo. É nesse momento que o iPhone 16 Pro mostra uma vantagem enorme. E o mais curioso é que estamos vivendo em uma época onde praticamente tudo é mais rápido. Armazenamentos externos absurdamente velozes, cartões de memória super rápidos, mas se a porta do celular é um gargalo, toda essa velocidade desaparece. Por isso que eu sempre digo, a velocidade USB tipo C não é tão importante até o momento que você precisar dela. E falando de desempenho puro, os dois aparelhos são excelentes. O 16 Pro continua entregando a potência de sobra. O iPhone 17 é um pouco mais rápido, mas a diferença é muito mais visível em gráficos do que na prática. E isso me lembra uma pergunta que recebo com muita frequência. Mas esse processador vai durar quantos anos? E a resposta aqui é muito simples: muitos anos, porque os chips atuais da Apple estão muito à frente da necessidade real da maioria das pessoas. Estamos em um ponto onde a evolução anual existe, mas não transforma completamente a experiência no uso. Então, se sua preocupação é longevidade, pode ficar tranquilo. Os dois aparelhos têm muitos anos aí pela frente. E agora a gente vai falar de bateria, porque eu sei que para muita gente esse também pode ser um fator que realmente decide a compra. E aqui eu preciso separar duas coisas: o que os números dizem e o que a gente pode ver de uso e de pessoas relatando também aí no dia a dia. Em testes de autonomia que rolam por aí, o iPhone 17 está mostrando uma vantagem interessante. Não é uma diferença absurda, mas ela é consistente, mesmo com esse iOS não ajudando muito. Em vários relatos, o iPhone 17 está conseguindo terminar o dia com folga, ou até um pouquinho mais. E eu acredito que isso acontece por dois motivos. Primeiro, o novo processador é mais eficiente. E segundo, a Apple também deu uma refinada aí no gerenciamento de energia do iOS. E eu acredito que tende a melhorar nas próximas atualizações. E agora vem um ponto interessante, porque eu continuo vendo muitas pessoas relatando uma situação semelhante com o iPhone 16 Pro. Ele é bom em bateria, mas ainda apresenta aquele aquecimento leve em algumas situações. Nada assim que chega a preocupar. Mas aquele aquecimento discreto que aparece quando você grava vários minutos ou algumas horas em vídeos em 4K, muito tempo em GPS, transfere arquivos pesados ou passa muito tempo alternando entre aplicativos mais pesados ou jogos mais pesados. O 16 Pro melhorou bastante em relação ao 15 Pro, mas não passa aquela sensação, né, de aparelho completamente frio em qualquer situação. Já o iPhone 17 tende a trabalhar de forma mais eficiente e a temperatura geralmente fica mais controlada. E quando o smartphone esquenta menos, né, normalmente, ele consegue administrar melhor o consumo de energia e isso te entrega um pouquinho mais lá no final do dia. E lógico também, cada caso é um caso, pode ter relatos de 16 Pro sendo melhor do que o 17, dependendo do padrão de uso daquela pessoa, e o 17 sendo melhor. Cada um vai ter ali um padrão de uso, mas de modo geral, eu vejo que as duas baterias são boas. E agora a gente vai falar de um ponto também que pode ser decisivo na hora da compra, são as câmeras. E aqui tem uma situação bem interessante também. Porque para a maioria das fotos durante o dia, a diferença é menor do que muita gente imagina. Fotos de família, comida, paisagens, redes sociais, tudo isso fica excelente nos dois aparelhos. Mas existe um recurso que separa claramente os dois modelos, que é a lente zoom, né, a teleobjetiva. E eu consigo imaginar exatamente o tipo de pessoa que compra o iPhone 17 e depois acaba se arrependendo. É aquela pessoa que fala assim: eu não uso zoom, até viajar ou ir em algum show ou registrar um detalhe ali que está distante, até tentar fazer um retrato mais fechado, porque a teleobjetiva é um dos recursos que parece dispensáveis até você começar a usar. Depois disso, ela passa a fazer parte da sua rotina. E voltar para um aparelho sem
pode não ser tão simples assim. Mas por outro lado, também existe usuários que compram um modelo Pro sem necessidade. A pessoa vê a palavra Pro e acredita que, assim, é a melhor versão, mas passa anos sem usar a metade dos recursos que o aparelho oferece. Nunca usa a lente teleobjetiva, não transfere arquivos por cabo, nunca grava em formatos profissionais como o Log ou o ProRes que está disponível no 16 Pro, nunca explora funções avançadas. Nesse cenário, o iPhone 17 pode ser a compra mais inteligente. E um outro ponto é a câmera frontal. E aqui o iPhone 17 trouxe a novidade interessante, especialmente aí para quem grava vídeos para suas redes sociais, vlogs, stories e conteúdos rápidos. A experiência frontal ficou bem melhor e está igual à linha Pro, então pode fazer muita diferença ao contrário da lente teleobjetiva. Porque hoje em dia muitas pessoas, ou a grande maioria das pessoas, usam mais a câmera frontal do que todas as câmeras traseiras juntas. E agora chegamos a uma pergunta principal. Qual deles eu compraria? Minha resposta é simples. Se você quer o melhor custo-benefício para a maioria das pessoas, eu iria de iPhone 17, porque ele finalmente recebeu recursos que faltavam há anos no modelo base. A tela melhorou, o armazenamento começa em 256, o desempenho é excelente e a experiência geral assim ficou bem próxima do modelo Pro. Mas existe também uma exceção. Se você grava muito vídeo e está no nível de vídeo que ele é a sua renda, entrega trabalhos mais profissionais, ainda mais que faz um color grade, transfere arquivos constantemente, se fotografa ali também em RAW e usa o zoom ali para algumas composições, ou simplesmente valoriza uma construção premium, o iPhone 16 Pro também continua sendo uma compra bem inteligente. E na verdade eu diria que o maior problema do iPhone 17 é justamente esse. Ele melhorou tanto que quase eliminou a necessidade de comprar um Pro, mas não melhorou o suficiente para fazer o iPhone 16 Pro parecer uma compra ruim. E é exatamente por isso que essa é uma das comparações mais difíceis que a Apple criou, né? Mas agora eu quero saber sua opinião. Quais desses iPhones você está de olho? Deixa aqui nos comentários que assim que eu ver, eu vou responder. Mas o vídeo de hoje foi esse e eu te vejo no próximo vídeo.